Olhe para o céu noturno. O que você vê? Em uma noite clara, você pode ver milhares de estrelas brilhando. Cada estrela é uma bola gigante de gás quente, assim como o nosso Sol. Por milênios, os humanos olharam para essas estrelas e se perguntaram sobre seu lugar no universo. De onde vêm as estrelas? O que acontece com elas quando morrem? O ciclo de vida de uma estrela é uma história fascinante. É uma história de forças imensas, energia incrível e a criação dos próprios elementos que compõem nossos corpos. Entender o ciclo de vida das estrelas nos ajuda a entender nosso próprio lugar no vasto cosmos. As estrelas nascem em nuvens gigantes de gás e poeira chamadas nebulosas. Essas nebulosas são vastas regiões do espaço, repletas de materiais primordiais que, sob as condições certas, darão origem a novas estrelas. Essas nebulosas são como jardins cósmicos, onde as sementes das estrelas são semeadas. Dentro dessas nuvens, processos complexos ocorrem, preparando o terreno para o nascimento estelar. A gravidade desempenha um papel crucial na formação de estrelas. Ela age como uma força invisível, puxando o gás e a poeira para mais perto, iniciando um processo de aglomeração. Ao longo de milhões de anos, a gravidade junta o gás e a poeira em uma nebulosa. Esse processo é lento e gradual, mas inevitável, levando à formação de núcleos densos dentro da nebulosa. À medida que a nuvem entra em colapso, ela fica mais densa e quente. A pressão interna aumenta e a temperatura no núcleo da nuvem começa a subir drasticamente. Eventualmente, a temperatura e a pressão no centro da nuvem em colapso tornam-se tão intensas que a fusão nuclear começa. Este é o ponto crítico onde a magia acontece. A fusão nuclear é o processo onde os átomos de hidrogênio se combinam para formar hélio, liberando uma enorme quantidade de energia. Essa energia é o que faz as estrelas brilharem tão intensamente. Essa energia cria uma pressão externa que equilibra a atração interna da gravidade. Uma estrela nasce. Este equilíbrio delicado é o que mantém a estrela estável por bilhões de anos, permitindo que ela brilhe e aqueça os planetas ao seu redor. Uma vez que uma estrela atinge a fusão nuclear em seu núcleo, ela entra em uma nova fase de sua vida. Esta fase é chamada de sequência principal, onde a estrela passa a maior parte de sua existência. Durante a sequência principal, a estrela mantém um equilíbrio estável, e é onde o nosso Sol passa seus dias brilhando intensamente. No núcleo da estrela, o hidrogênio é continuamente fundido em hélio, um processo que gera uma quantidade imensa de energia, fazendo a estrela brilhar. O tamanho e a temperatura de uma estrela são fatores cruciais que determinam quanto tempo ela permanecerá na sequência principal. Estrelas massivas, por exemplo, queimam seu combustível a uma taxa muito mais rápida do que estrelas menores, resultando em uma vida útil mais curta. Enquanto o nosso Sol, uma estrela de tamanho médio, vai passar cerca de 10 bilhões de anos na sequência principal, mantendo sua luminosidade constante, uma estrela 10 vezes mais massiva pode durar apenas cerca de 20 milhões de anos antes de esgotar seu combustível e evoluir para a próxima fase de sua vida estelar. A sequência principal é, portanto, uma fase crucial e fascinante na vida de uma estrela, definindo seu brilho e duração no cosmos. Eventualmente, uma estrela usará a maior parte do hidrogênio em seu núcleo. Quando isso acontece, o núcleo da estrela se contrai e esquenta. Isso faz com que as camadas externas da estrela se expandam e esfriem, transformando a estrela em uma gigante vermelha. As gigantes vermelhas são muito maiores e mais frias do que suas contrapartes da sequência principal. Durante a fase de gigante vermelha, o núcleo de uma estrela continua a se contrair e aquecer. Eventualmente, a temperatura e a pressão tornam-se altas o suficiente para fundir o hélio em elementos mais pesados, como carbono e oxigênio. Seção 5. Anãs brancas. Aposentadoria estelar. O destino de uma estrela após a fase de gigante vermelha depende de sua massa.
Estrelas menores, como o nosso Sol, acabarão por liberar suas camadas externas para o espaço, deixando para trás um núcleo denso e quente, chamado de anã branca. As anãs brancas têm aproximadamente o tamanho da Terra, mas contêm quase a mesma massa que o nosso Sol. As anãs brancas já não produzem energia através da fusão nuclear. Elas arrefecem lentamente ao longo de bilhões de anos, acabando por desaparecer e tornar-se anãs negras. No entanto, o universo não é suficientemente velho para que se tenham formado anãs negras. Quando as estrelas explodem a supernova. As estrelas massivas têm um final de vida muito mais dramático. Elas vivem vidas curtas, mas intensas, queimando seu combustível nuclear a uma taxa muito mais rápida do que estrelas menores. Quando uma estrela massiva fica sem combustível, o seu núcleo colapsa sob a sua própria gravidade. Este colapso é um processo extremamente rápido, ocorrendo em questão de segundos. Este colapso acontece tão rápida e violentamente que cria uma onda de choque que desfaz a estrela numa explosão cataclísmica chamada supernova. A energia liberada é tão imensa que pode ser vista a milhões de anos-luz de distância. As supernovas estão entre os eventos mais energéticos do universo. Elas liberam mais energia em alguns segundos do que o Sol emitirá em toda a sua vida. Durante um curto período de tempo, uma supernova pode brilhar mais do que uma galáxia inteira. Este brilho intenso pode durar semanas ou até meses antes de começar a diminuir. As supernovas também são responsáveis pela criação de muitos dos elementos pesados no universo. Elementos como o carbono, oxigênio e até mesmo o ferro em nosso sangue foram forjados no coração de estrelas que explodiram há bilhões de anos. O calor e a pressão intensos durante a explosão de uma supernova podem fundir elementos mais pesados que o ferro, como o ouro e o urânio. Esses elementos são então espalhados pelo espaço, eventualmente se tornando parte de novos sistemas estelares, planetas e até mesmo vida. Estrelas de nêutrons, restos de uma explosão cósmica. Após uma supernova, o núcleo da estrela é deixado para trás. Se o núcleo tiver entre cerca de 1,4 e 3 vezes a massa do Sol, ele irá colapsar ainda mais para formar uma estrela de nêutrons. As estrelas de nêutrons são objetos incrivelmente densos, agrupando mais massa do que o Sol numa esfera com apenas cerca de 20 quilômetros de diâmetro. As estrelas de nêutrons são objetos fascinantes. Elas rodam rapidamente, emitindo feixes de radiação a partir dos seus polos. Se estes feixes passarem pela Terra, nós vemo-los como pulsares, que parecem piscar à medida que a estrela de nêutrons gira. Buracos negros, onde a gravidade reina suprema. Se o núcleo de uma estrela massiva for superior a cerca de 3 vezes a massa do Sol, ele colapsará indefinidamente, formando um buraco negro. Os buracos negros são regiões do espaço-tempo, onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Os buracos negros ainda não são totalmente compreendidos, mas sabemos que desempenham um papel importante na evolução das galáxias. Eles podem acumular matéria dos seus arredores, formando discos de gás quente e poeira que emitem radiação poderosa. Somos poeira de estrelas. O ciclo de vida das estrelas é uma história de criação e destruição cósmica. É uma história que nos conecta a todos. O ferro no nosso sangue, o cálcio nos nossos ossos, o oxigênio que respiramos, todos estes elementos foram criados nos corações das estrelas, há bilhões de anos. Como Carl Sagan disse a famosa frase, somos poeira de estrelas. Os átomos nos nossos corpos já fizeram parte de estrelas que viveram e morreram há muito tempo. Compreender o ciclo de vida das estrelas é uma forma de compreender as nossas próprias origens cósmicas. É um lembrete de que estamos todos conectados ao vasto e maravilhoso universo ao nosso redor. Junte-se a nós na exploração do cosmos. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os vídeos e deixe nos comentários